Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no IMA, Instituto de Recuperação Missão Amor, realizando a primeira mostra audiovisual Fé na Prevenção ao Uso de Drogas e Crime Juvenil. Começando aqui o nosso segundo dia. No dia de ontem nós tivemos a exibição de filmes e também rodas de conversa. Foi muito edificante. Se você não conseguiu estar com a gente, então acesse o conteúdo no YouTube. E no dia de hoje nós vamos ter duas oficinas criadores originais. A primeira oficina é essa. A gente vai estar falando da profissão documentarista. Nós vamos falar da produção de documentários e testemunhos. E mais tarde um pouco a gente vai ter a segunda oficina criadores originais. Vamos estar falando sobre influenciadores. E temos um casal convidado que esteve ontem participando das nossas rodas de conversa e vai estar mais uma vez essa tarde conosco. Alexandre e Giovanna Canhone, que são missionários no Níger, África. Começando então essa oficina. Queria saber de vocês, quem aqui já entrevistou alguém? Levanta a mão. Uma pessoa ali, mais uma aqui na frente. Muito bem. Vamos entender, em primeiro lugar, o valor de um testemunho. Eu quero trazer duas referências acerca de testemunho. O apóstolo João escreveu em Apocalipse 2 versículos. Um deles ele fala: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O que ele quer dizer? Quando alguém dá testemunho acerca do que Jesus Cristo fez, essa pessoa está profetizando para que isso aconteça mais uma vez. Testemunho quer dizer, faça mais uma vez. Esse é o poder que eu costumo dizer que é um dos segredos mais guardados na igreja, porque a gente não vê tantos testemunhos sendo dados. Por isso que eu acredito que através do audiovisual a gente pode suprir esse ponto e trazer mais profecia para o conteúdo das redes sociais e dos canais das igrejas. Segunda referência, também no livro de Apocalipse, está lá escrito: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Ou seja, nós temos dois momentos. O sangue do Cordeiro fala de salvação. A palavra do testemunho fala de vida com Deus. E quando você dá o testemunho da sua vida, o que era antes de Cristo e o que é depois de Cristo, você está levando, então, essa palavra de um vencedor. Porque vencer implica nas duas coisas. Em primeiro lugar, conhecer a Jesus Cristo, ser salvo. Em segundo lugar, se tornar como um pequeno Cristo, ou seja, carregar a sua cruz e dar o testemunho, ser sal e luz na terra. Por todos os locais aonde você for, você passar por situações e depois você poder contar essa história. Legal, né? Então, é por isso que essa oficina é muito importante, para que a gente possa levar o conhecimento daquilo que Deus tem feito, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa verdade que nós conhecemos. E também aqui no nosso meio, para que pessoas possam alcançar a mesma graça
ou o mesmo milagre que você já alcançou. Cada um dentro da sua área. Para alguns é a restauração de relacionamentos familiares, para outros é uma vitória na área do sustento, na área da provisão financeira. Para outras pessoas é uma cura na área de saúde ou uma cura na alma. A verdade é que em nosso meio nós temos pessoas que Deus tocou cada um de uma maneira. E quão rico é quando você sabe qual é o seu ponto de força, qual é o testemunho que Deus colocou só na tua vida. Quantos aqui já escreveram o seu testemunho com Cristo? Alguém já fez isso? Levanta a mão. Ok? Algumas pessoas. Bom, então a gente vai começar esse workshop de uma maneira bem prática. Quero que vocês peguem aí papel e caneta e vocês escrevam. Em primeiro lugar, quem eu era? O quem fala como que você estava. Escreva aonde que você estava. Escreva aonde que você nasceu. Escreva se você tem irmãos. Quantos irmãos? Vai escrevendo acerca da tua origem. Em primeiro lugar, quem? Segundo, faz o quê? Escreva o que você fazia que você sabia que não era legal. Agora, escreva aí. Onde? Onde que isso acontecia? Era na escola? Era no parque? Era na esquina? Na pracinha? Escreva onde. Quem faz o quê? Onde. Agora, escreva aí. Como que você chegou nesse comportamento destrutivo? Como? O que aconteceu que levou você a isso? Foi alguém que te convidou? Foi uma má companhia? Foi algo que aconteceu na tua vida? Como que você começou a fazer isso? Agora, escreva aí também por quê. Por que você fazia isso? Era para fugir de uma situação em casa? Você fazia isso porque sua mãe não tem tempo para você? Você fazia isso porque alguém te maltratava? Alguém agrediu você? Por quê? Agora vem a parte que é essencial nesse ponto. Como você se sentia quando você fazia essa parada? Você se sentia sujo? Você se sentia imundo? Você se sentia culpado? Você se sentia julgado? Condenado? Você se sentia abandonado? Você sentia que ninguém te amava? Você sentia que ninguém te entendia?
É assim mesmo, eu estou vendo algumas pessoas com lágrima no olho aqui já, chorando. Olha como é profundo isso, gente. Imagina que quando você está contando a tua história, alguém que está ouvindo está sentindo aquilo que tu sentiu. É forte, né? Ok? Perfeito? Terminamos? Tá, essa é a primeira parte do teu testemunho. Tá? Agora vamos para a segunda parte. Vira a página aí. Uma outra página em branco. Então vamos lá. Qual foi a situação que fez você mudar de vida? Qual foi a situação? Você estava num lugar e você caiu num pecado, você passou por alguma humilhação. Qual foi a situação que fez você clamar a Deus? Por que eu falo isso? Porque na palavra está escrito lá: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então lembra aí, qual foi o ponto de virada para você, que você buscou a Deus de todo o coração? Boa. Ok. Agora, segundo ponto. O que você fez? Qual foi a situação? O que você fez? Escreve aí. Você ajoelhou? Você chorou? Você foi até a igreja? O que você fez? Para cada um é de um jeito. Ok? Terceiro ponto importante nessa segunda parte do seu testemunho. O que você ouviu de Deus? Anota aí. Eu sei que Deus falou com você de alguma maneira. O Espírito Santo ele fala, ou é através de um sentimento, ou um pensamento que veio na tua mente. Às vezes é ouvindo audível. Eu já ouvi audível uma vez. Às vezes é uma palavra que você vê. Às vezes é um sonho que você tem. Escreve aí o que Deus te falou. Perfeito, perfeito. Agora vem a conclusão. A conclusão é: como que você passou a se sentir depois? Como que você se sente? Como que você se sente hoje, tendo vencido aquele desafio que você tinha? Como que você se sente? Vai descrevendo aí. Como você se sente? Perfeito? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora pega tudo que você escreveu aí, pega esse papel, quero que vocês se dividam em duplas. Isso aí. E vai contar para o seu irmão do lado o seu testemunho. Vamos lá? A gente vai ter 2 minutos aqui para que você possa fazer isso. Primeiro vai ser uma pessoa, depois outra pessoa. Você que está assistindo essa gravação, eu peço que você vá para frente de um espelho e você faça esse exercício também, tá bom?
nós vamos dar uma pausa na gravação. Vai lá na frente do espelho e por 2 minutos conte. 1 minuto vai ser a parte boa e 1 minuto vai ser a parte melhor ainda. A parte boa foi o jogo de palavras, na verdade é aquela parte que tu sofreu. E a segunda é a parte que tu está já vivendo a vontade de Deus para a tua vida. Tá bom? Então vamos lá. A partir de agora, 2 minutos. Pode dar pausa, por favor. Já fizeram as 2 duplas? Os 2 foram? Perfeito. Então, retomando aqui. Como é que foi? Vocês curtiram? Foi bom? Agora quero que você me fale, você que ouviu, o testemunho do teu irmão abençoou você? Deus falou com você através da história dele? Levanta a mão aqui, quero ver quem foi abençoado ao ouvir a história do irmão. Olha só, uma grande parte das pessoas, se não todas. Muito bom, muito bom. Vocês entenderam. Então assim, esse é o poder do testemunho, gente. Quando você conta o seu testemunho, você está levando aquela pessoa a se emocionar junto com você. Então agora você já tem uma ideia do seu testemunho aí. Minha recomendação para você é que você, chegando em casa, senta, dá uma lapidada nisso, pergunta para o Espírito Santo: o que eu posso melhorar aqui, Senhor, para edificar vidas. E aí, quem for corajoso, pode pegar e aí gravar um vídeo e postar nas redes sociais. Aí você marca a gente, tá? @mostra fé na prevenção. Vamos lá. Vocês entenderam a primeira parte, que é testemunho. Agora eu vou trazer uma segunda parte desse workshop, que é como que você produz um documentário. Muito bem. Documentário. O próprio nome diz, é um documento. É você registrar algo que está acontecendo em determinado lugar, ou a partir de um enfoque específico, um tema, uma situação que você escolhe mostrar. Quem esteve aqui ontem assistiu alguns documentários que eu produzi e outros documentários também que a gente trouxe, né? Então eu mostrei um documentário da Cracolândia, Crackfix. E qual é o objetivo daquele documentário? O objetivo é conscientizar pessoas de que o crack é uma droga muito viciante. E o segundo ponto é mostrar para as pessoas que existe saída. Então, qual foi o meu foco na hora de editar esse documentário? Meu foco foi: o que eu posso trazer de experiência para a pessoa que vai assistir sentir de uma maneira muito leve o que experimenta um usuário de crack. Quem assistiu o documentário vai perceber ali que uma das coisas que eu falo é que o crack causa alucinações. Então, na hora que eu fui fazer a edição, eu busquei colocar letras se mexendo na tela, assim. Agora, vocês podem acessar o filme Crackfix, vocês vão ver isso. A segunda coisa que eu utilizei como linguagem nesse documentário foi colocar uma trilha frenética, uma trilha muito forte. Uma trilha
trilha sonora que incomoda. Não é uma musiquinha legal, gente. É uma música que incomoda. Porque eu quis trazer um pouco da sensação que é tu viver na noia. Vive incomodado. Terceiro ponto que eu trouxe como linguagem nesse documentário. Eu coloquei no fundo, o fundo era preto, porque uma boa parte da galera que usa crack acaba morta. No próprio documentário tem lá um cara que morreu assassinado, um dos caras que eu entrevistei. Não é brincadeira não. Então por isso que o fundo é preto. Outra coisa que eu usei, esse fundo preto, eu pus ruído. Porque é assim que está a visão de alguém que usa droga. É assim que está a mente de alguém que está sob influência de droga. Ele está com ruído na mente. Ele não está com a imagem limpa das coisas. Tá? Agora falando um pouco da história. Eu contei essa história a partir de perspectivas diferentes. Você que está tomando nota, anota aí. Primeiro ponto acerca do documentário. Qual é a linguagem que eu estou usando? De que forma que eu posso usar uma linguagem para fazer a pessoa que vai assistir se sentir um pouco como essa pessoa que eu estou retratando aqui se sente? Quais os elementos que eu posso usar para isso? O enquadramento da câmera, o fundo, os objetos de fundo, o cenário, a música, efeito sonoro, iluminação, são elementos que eu posso usar. A forma de edição também é uma edição rápida, uma edição lenta. Tem transição, não tem? Falando um pouco de edição, documentário costuma ser uma parada mais flat, é uma parada sem muito efeito, tá? Então, você não vai usar estrelinhas, você não vai usar uma transição, uma virada de página. Não. Documentário quase sempre é corte seco. No máximo a gente faz um corte da edição com o áudio começando antes da cena ou terminando depois da cena, quando você muda de cena, entendeu? Agora, vamos entender como que você vai apresentar o contexto. Então eu falei da linguagem, elementos que eu posso fazer a pessoa sentir um pouco do que aquela pessoa sente. Agora vamos falar do contexto. Quando eu chego num local para fazer uma gravação para um documentário, em primeiro lugar, eu observo todo o ambiente e eu procuro elementos que eu posso trazer para compor o meu cenário. Por que isso? Porque às vezes você chega num local e não tem um cenário pronto. Às vezes a pessoa não tem nada na estante. E você tem que lembrar quem é essa pessoa. Para que a pessoa que vai assistir, ela possa, a partir dos elementos que você colocou aqui no fundo, identificar quem é essa pessoa. Um outro documentário que nós passamos ontem aqui também, se chama Points of Hope, Pontos de Esperança. Esse foi um documentário que eu gravei nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Ali, eu peço que vocês olhem de que forma que eu organizei o escritório do chefe de polícia. Gente, foi um momento assim
engraçado. Vocês imaginem, eu estava nos Estados Unidos, fui entrevistar o chefe de polícia. De repente eu olhei e a cena que eu vi assim não estava contando a história. E eu estava com um amigo meu, o pastor Clyde, e de repente eu pedi permissão, falei, excuse me, posso mudar algumas coisas de lugar aqui para fazer a composição do cenário? Gente, esse homem olhava para mim e eu comecei a mudar tudo de lugar no escritório dele. De repente eu vi lá um carrinho de polícia que ele tinha, uma maquete, tirei do armário, pus na frente da mesa assim, arrumei ali as coisas na prateleira, e esse cara só me olhando em canto de olho. Mas eu fiz uma cena harmônica, equilibrada, aonde você olhando, você pode entender quem é esse cara. Tem o diploma dele lá na parede, tem o carrinho de polícia, né? E ele está ali, então, com os papéis, é o dia a dia dele. Agora imagine se vocês tiverem esse cuidado em cada local que vocês forem entrevistar alguém. Então esse é o ponto número 1. Não tenha pressa. Quando você chegar num local para fazer entrevista com alguém, olhe o ambiente e pense quem é essa pessoa, qual é o trabalho dela, o que é importante para ela, e procure buscar um cantinho, um enquadramento, ou às vezes é na rua, procure buscar um local onde o fundo te ajude a contextualizar quem é essa pessoa. Então esse é o ponto número 1. Quando você chega para a gravação. É importante que, antes de ir para uma gravação, você faça uma chamada por WhatsApp ou por vídeo com essa pessoa. Para quê? Para que quando você chega lá, você não é um completo estranho. Nem sempre dá para a gente fazer isso, tá? Mas quando dá para fazer, faça isso. Porque assim, você vai quebrar o gelo. Às vezes a gente chega para entrevistar alguém, e se a gente já conversou com essa pessoa antes, é mais fácil, tá? Então chega, pergunta, o que está acontecendo? Poxa, vai ser muito legal poder contar a tua história, vai ser uma honra para mim. E aí você já quebra o gelo. Quando você chegar lá, a pessoa já vai te receber com mais naturalidade, tá? Vamos lá. Então, primeiro ponto, contexto, organizar o ambiente. Segundo ponto, posicionamento de câmera. Uma vez que eu organizei, tá? Então vamos lá. Imagina, ó, essa é a câmera, tá? Aqui está um pouco alta, eu vou baixar aqui. Então, ó, baixei a câmera. Imagina que a câmera está aqui e eu estou entrevistando uma pessoa sentada aqui. Vai vendo aí, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um computador de fundo que pode estar com o logotipo da empresa ou o logotipo do ministério. E aí eu tenho aqui a pessoa. A maioria das pessoas tem medo de gravar vídeo. Verdade? Não? Quem é que tem medo de falar para a câmera? Levanta a mão. Aí uma galera. Como que você resolve essa situação? É do jeito que eu vou te falar agora. Olha só. Vocês estão vendo, a câmera está posicionada ali. Eu estou em um lado da câmera, tem um fundo, e aqui do meu lado, vocês estão vendo a posição que está. Tem um espaço aqui. A gente chama isso de regra dos 2/3. Imagina que a tela é dividida em 3.
e você está colocando a pessoa num dos lados da câmera, direita ou esquerda, e aí você tem 2/3 para frente. Então, no meu caso aqui, ó, a câmera está me pegando, aqui eu tenho 1/3 da parada, e aqui eu tenho um espaço vazio. Então, imagina assim, tu vai sempre colocar a pessoa com a cabeça voltada para esse espaço vazio. E como que eu consigo isso? Você vai se posicionar no lado da câmera, ao lado da câmera, no lado onde você quer que a pessoa olhe. Então, nesse caso, eu quero que a pessoa olhe para lá, não é? O cara que está aqui, porque aqui eu tenho um fundo e tal, e aqui é a área vazia. Então, o entrevistador vai se posicionar aqui, ó. Vai se posicionar aqui. Segunda coisa, pô, como que esse entrevistador vai se posicionar? É em pé? Não, não é em pé não, porque olha só, a câmera está posicionada na altura do olho da pessoa que está sentada. Por que sentada? Porque em pé, às vezes a pessoa está aqui, ó, e quantas vezes você já viu? A pessoa está aqui e ela fica assim, ó. Daí, enfim, quando a pessoa está sentada, meu irmão, olha só, a pessoa está sentada, não tem para onde ela se mexer. Então, sempre que possível, entreviste a pessoa sentada. E como a pessoa está sentada e a câmera está na altura do olho da pessoa, tu vai fazer o quê? Vai pegar um banquinho ou uma cadeira, vai colocar aqui do lado da câmera. Sentou, olhou aqui o enquadramento, pô, legal, dei rec, eu nem preciso falar que eu estou gravando. Aí eu começo a conversar com a pessoa, começo a trocar ideia. Qual a primeira pergunta que eu, Wesley, faço? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa que eu vou entrevistar: me fala seu nome, sobrenome e aonde você nasceu. Faço essa pergunta por 2 razões. Primeiro, nome e sobrenome, porque eu preciso pôr o nome dela e o sobrenome na hora que eu for pôr o caractere, o lettering, o título lá, falando quem é essa pessoa, identificar ela. E por que eu faço a pergunta aonde você nasceu? Para que essa pessoa, ela pare de se preocupar acerca do que ela vai falar, de onde a gente está, e ela, na memória emocional dela, se conecte com a infância. Sacaram? A pessoa quase sempre está nervosa. Quando você faz ela lembrar da infância, quase sempre ela vai lembrar de algumas coisas bem legais, né? E aí, quando ela fala aonde nasceu, isso ajuda você a entender a origem. Às vezes ela fala que ela nasceu num outro estado, num outro país. Entenderam? A entrevista, o que é? É conhecer essa pessoa. Então, essa é a primeira pergunta. Uma vez feito isso, eu começo então a falar: bom, eu estou aqui para saber disso. E aí, eu pergunto quase sempre: me fala o que estava acontecendo na sua vida. Vocês lembram aquele roteiro que a gente fez para você contar o seu testemunho? Vocês podem usar esse mesmo roteiro aqui. Quem é essa pessoa? O que ele fazia? Como que ele começou a fazer isso? Por quê? O que levou ele a fazer isso? Qual foi o ponto de virada dele? E aí, como que ele superou essa questão que ele tinha? Agora eu vou dar a cereja do bolo para vocês.
é o seguinte: a maioria das pessoas, quando vai contar uma história, ela não conta a história com começo, meio e fim. Já perceberam isso? Ela começa a falar uma coisa, daí ela se lembra de outra, daí ela fala um outro negócio. E a maioria das pessoas simplesmente gravou, terminou, para de gravar e vai embora. Eu nunca faço isso. O que eu faço? Eu uso uma técnica que Jesus usava. Jesus usava uma técnica que era parafrasear. Já ouviram falar nisso? Parafrasear? Depois dá um Google aí, pergunta, né? O que é parafrasear? Vou te falar o que eu faço. A pessoa conta a história. Na minha cabeça, eu estou acompanhando a história dela. Você tem que estar ligado ali, você tem que estar presente, escutando, prestando atenção. Aí, no que ela acabou de falar, eu viro para ela e falo: peraí. Se eu entendi o que você falou que você estava se sentindo assim, que estava em tal lugar, de repente aconteceu isso, e aí você acabou passando por aquilo, e aí você chegou nesse ponto, é isso? Eu conto a história que ela acabou de me contar, numa ordem de começo, meio e fim. E aí eu pergunto: é isso? E ela confirma: é isso mesmo. Quando ela fala é isso mesmo, o que eu falo? Então vamos fazer o seguinte: conta essa história mais ou menos do jeito que eu te contei agora. Você estava aqui, aí você se sentiu assim, aí você passou por isso, e aí você agora está assado. E aí quando essa pessoa conta de novo, ela está contando de uma maneira muito mais lógica e organizada. A pessoa que vai assistir, ela pode acompanhar e vai fazer mais sentido. Gente, esse é meu segredo. Esse é o meu segredo. A partir daí, então, eu começo sempre a entrevistar alguém com o maior respeito possível. Olha que eu já entrevistei bastante gente. Já entrevistei usuários de droga, já entrevistei pessoas ali fazendo coisas que não deviam fazer, já entrevistei também grandes empresários do mundo todo. E eu sempre busco fazer algo. Se eu estou fazendo uma entrevista, gente, vamos fingir, essa é a pessoa que eu estou entrevistando, tá? Eu pego o meu banquinho que está do lado da câmera, eu sento, me concentro, eu esvazio acerca de pensamentos, problemas. Enquanto eu estou aqui na frente dessa pessoa, é só essa pessoa que importa. Não existe mais ninguém no mundo. Eu olho direto no olho dessa pessoa e num tom baixo eu pergunto: fala para mim seu nome, sobrenome e aonde você nasceu. Gente, quando as pessoas entendem que você está lá olhando para ela e prestando atenção no que ela fala, meu amigo, essa é a chave para você poder extrair tesouros do coração dessa pessoa. Porque a maior dificuldade hoje, no mundo em que a gente vive, é ter a atenção dos outros. Essa é a chave. É você estar presente com aquela pessoa. E você ter um momento
aonde só ela importa e ela se sente ouvida e amada e ela vai abrir o coração dela para você. Se você fizer isso, você vai produzir bons documentários. A parte final da produção de documentários é a edição. Vou falar de uma maneira muito rápida. A gente já está terminando aqui o nosso tempo. A edição, como que eu faço a edição de todas as paradas que eu gravo? Eu faço da seguinte maneira. Eu pego tudo que eu gravei, abro o programa de edição. Eu sei que algumas pessoas me perguntam qual programa você usa. Eu uso alguns programas profissionais. Eu uso o Final Cut Pro, o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve tem uma versão gratuita que vocês podem baixar no PC ou no Mac. Aí você fala, pô, Wesley, não tenho computador, não dá. Bom, vocês podem ir a um local que tenha computador, né? Aqui no IRMA tem um centro de inclusão digital, tem computadores aqui. Só observa os horários que é permitido a utilização e se planeja aí para você poder, né, utilizar um computador. Essa é uma opção, mas a opção mais simples é através do próprio celular. Então, tu está gravando no celular, quais as recomendações que eu posso dar para quem vai gravar no celular? Primeiro, busque estar num ambiente onde não tenha barulho, onde você vai conseguir um áudio mais limpo. Depois que você começar, se você quiser, né, aprimorar, procura comprar um microfone de lapela. Lapela, L-A-P-E-L-A. Microfone de lapela. Tem aí alguns bem baratinhos, e você consegue comprar um microfone sem fio, vai melhorar muito o áudio da tua produção. Eu costumo dizer que o áudio, gente, é a primeira parte de um bom vídeo, porque é audiovisual. O vídeo pode estar lindo, se o áudio estiver ruim, meu irmão, a galera vai vazar, vai assistir outra coisa. Porque o áudio, ele é mais importante do que o vídeo, acreditem. O áudio é mais importante do que o vídeo. Então, o que eu faço? Eu pego e jogo isso para o programa. Vocês que estão trabalhando com celular, um programa que eu recomendo, que também tem uma versão gratuita e tem também uma versão Pro, é o CapCut. C-A-P-C-U-T. CapCut. Tá? Programa gratuito. Dá para você editar os vídeos ali de uma maneira muito profissional. Tá? Então, o que eu faço? Eu jogo tudo no timeline. Timeline é essa linha do tempo onde você usa para editar, fazer os cortes. E, a partir disso, eu começo a selecionar os conteúdos. E aí, em primeiro lugar, eu faço os cortes das falas. Quais foram as coisas importantes que as pessoas falaram? E aí eu monto um pedaço de uma fala de um pedaço da fala do outro. Vou ali, gasto algumas horas fazendo isso. Uma vez feito isso, eu trago ou a música ou imagens. Tanto faz, você pode fazer ou a parte das músicas ou a parte das imagens. Lembra que sempre que alguém conta uma coisa, é legal quando tu gravou uma cena mostrando aquilo que ela falou que está fazendo. Então, se eu estivesse me entrevistando e eu falasse, poxa, eu uso muito computador, eu viria aqui com a câmera gravar cena de eu trabalhando aqui, digitando, mexendo no mouse. Como que eu ia fazer isso? Eu ia fazer uma cena geral. Essa é outra dica de ouro, hein? Cena geral, aberta, mostra o ambiente da pessoa. Lembra que eu falei do ambiente, contexto? Segundo, eu ia vir aqui meio de lado e pegar uma cena mais fechada, um pouco, o que a gente chama de plano médio. Tá? O plano médio é mais próximo, onde você tem só o objeto e a pessoa.
terceiro, eu ia fazer alguns planos detalhe ou close-ups. O que seria o plano detalhe ou close-up? Eu iria mostrar imagens bem fechadinhas, ou seja, a mão mexendo no mouse, a mão mexendo no teclado, a tela, o que essa pessoa está vendo. Eu iria pegar, de repente, vir aqui na frente, pegar um trecho, um pedaço da tela e focar no meu olho, a imagem do olho, o olho mexendo aqui. Entendeu? Isso são detalhes. Depois, na hora que você monta isso numa edição, pô, fica legal pra caramba. Fica dinâmico. E a música é importante, os ruídos é importante. Pegar, tipo, o cara, o som do dedo dele batendo no teclado. Tá na rua, o som do carro, a roda passando assim. Entendeu? Buzina. Se você não gravou isso na hora, você pode pegar, procura online, você vai achar ruídos, efeitos sonoros, tá? E aí, a coisa mais importante que eu tenho para falar é, sempre que você for editar, lembre-se de respeitar a pessoa. Deus te deu a oportunidade de você estar na frente de um ser humano. Quando você for editar, seja somente um ser humano. Não seja alguém crítico. Não seja alguém que vai julgar. Se a pessoa te contou segredo, cara, não vai abrir esse segredo não. Eu não estou aqui para expor ninguém. Respeite esse ser humano. Faça essa edição no temor e no tremor de Deus. Lembra, a vida e a morte estão no poder da língua. Eu estou aqui para quê? Para edificar as pessoas através dessa história. E eu estou aqui para manter a dignidade dessa pessoa. Então, se o cara entrou em detalhe muito profundo, sabe? Eu não preciso nem falar, vocês estão ligados. Às vezes o cara começa a falar a parada, você vai ouvir, você já arregala o rosto, você fala, nossa, meu irmão, e aí, fala mais. Cara, não vai por essa linha não. Mantenha a dignidade. Primeira pergunta que você faz, cara, se a mãe do cara assistir esse vídeo, ela vai gostar de escutar isso que ele está falando ou não? Use o bom senso. E não coloca os detalhes que são vergonhosos. Mantenha a dignidade da pessoa. Se você fizer isso, pode escrever que esse conteúdo vai ser um conteúdo que Deus vai usar e vai abençoar muitas vidas. Que Ele quer que as histórias sejam contadas. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Corpo de uma produção de documentário é você trabalhar muito bem a locação, o local, o ambiente, o contexto. Alma. A alma de um documentário é você estar ali presente como um ser humano na frente de outro ser humano, sem expectativa nenhuma, sem se achar o cara, sem se achar melhor ou pior. É um ser humano na frente de outro ser humano. E com humildade, você deixar essa pessoa se abrir. Esquece todo o redor. Esteja presente. E a presença de Deus na tua vida vai fazer com que essa pessoa se sinta segura para abrir o coração dela. Terceiro ponto, espírito. Corpo, alma, espírito. Esteja na edição com o Espírito Santo aqui do teu lado. E ouça Ele. Coloca isso, coloca aqui, tira isso. Usa essa música. Coloque essa palavra. E você vai conseguir produzir conteúdos que vão edificar. Amém? Era isso por hoje. Acerca de documentários e testemunhos.
A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda oficina, Criadores Originais, falando de como ser um influenciador. Até daqui a pouco.